Olá, pessoal. Eu sou o professor José Luiz, do curso de Ciências Contábeis da Unipar, e neste vídeo eu ofereço algumas dicas sobre como se elaborar um currículo. E essas dicas servem tanto para o primeiro currículo, para uma pessoa que busca o primeiro emprego, como para aquela pessoa que já trabalha e está em busca de algum emprego, enfim, ou já trabalhou alguma vez. Então vamos a isso. Aqui eu tenho um exemplo para compartilhar com vocês. Então, apenas vou reduzir a minha câmera ao máximo para que nós consigamos compreender que dicas são essas. Primeiro de tudo, eu preciso falar o que é o currículo. E o currículo é um documento muito importante porque é uma espécie de cartão de visita. Seja quando nós deixamos o currículo em algum lugar, para que depois alguém veja e possa se interessar por este currículo, ou seja, quando nós vamos a uma entrevista empunhando um currículo para entregar no local da entrevista. Então, independentemente da situação, o currículum vitae, que esse é o nome que eu coloquei neste modelo, que é uma nomenclatura mais clássica, é como se fosse um registro da trajetória da pessoa, especificamente a trajetória profissional. E, por conta disso, a primeira dica é o seguinte: o currículo ele sempre deve ser adequado para o tipo de vaga, para o tipo de empresa que eu estou entregando, para o tipo de vaga que está aberta ou para o tipo de empresa onde eu entreguei. O porquê disso? Porque cada cargo específico vai exigir um perfil específico de profissional. Tanto faz primeiro emprego ou alguém buscando recolocação profissional. Neste sentido, algumas coisas que nós temos, como por exemplo um curso, pode não servir dependendo da vaga. Então a ideia do currículo é que ele seja breve, sucinto e que não tenha mais do que 2 páginas. O ideal é que este currículo possua uma página, um documento com fonte 12. Essa é a ideia principal, porque deve ser sucinto. Então, essa é a primeira dica e é uma das que eu acho mais importantes. O currículo deve ser direcionado a um cargo específico que foi aberto, ou a uma vaga, ou conforme a atividade da empresa, é necessário tentar direcionar. Claro, é possível se elaborar currículos mais genéricos, especialmente na busca do primeiro emprego? Sim, é. Mas quando estamos falando de vagas específicas, por exemplo, vendedor, por exemplo, contador, por exemplo, alguém que trabalhe na área do direito, é necessário ter um currículo personalizado que aponte informações importantes que mostrem as qualificações da pessoa para aquela vaga. Então, no final das contas, além de informações pessoais, a segunda dica é: o currículo deve mostrar qualificações. E podemos fazer isso de diversas formas. Então, vamos avançar no nosso exemplo. Primeiro de tudo, temos aqui, claro, a informação básica, nome e sobrenome, que sempre deve aparecer em destaque, nome completo. A identificação da pessoa sempre deve vir no começo. Aqui nós temos um personagem fictício, e esse começo, este cabeçalho, além de estar em destaque, a questão da foto é opcional. Se a empresa pedir foto, ok, podemos oferecer. Se não, a foto não deverá ser oferecida. E quando eu falo de foto, não é aquela foto que nós colocamos na rede social, mas uma foto adequada, que imprima mais seriedade. É essa que é a foto adequada para o currículo. E nas informações de cadastro que eu tenho aqui, essas são as básicas, as indispensáveis. Podemos colocar nome, sobrenome, idade como informação básica, estado civil, nacionalidade é dispensável, mas pelo menos estado civil e idade, e claro, informação de endereço, contato telefônico, principalmente se o número do telefone abra acesso a aplicativos de mensagem, e claro, um e-mail. Um e-mail porque este é um meio de comunicação muito utilizado pelas empresas. E se a pessoa tiver, é interessante colocar o perfil no LinkedIn, que é uma rede social profissional. Se a pessoa não tiver, faça o cadastro, porque é possível encontrar empregos
nesta rede social, que é uma espécie de rede social voltada para o mundo do trabalho. Então, vejam que são informações breves e sucintas sobre quem você é. A identificação deve ser breve e sucinta, foto só se for solicitado. Na sequência, nós temos algumas outras seções que precisam ser bastante simples e objetivas. Então, eu trabalho com esse exemplo com as seções objetivo, formação, experiência profissional e formação complementar. Claro que algumas informações adicionais podem ser colocadas. Então, eu vou passar por cada uma dessas etapas. Eu vou deixar o objetivo por último. Vamos focar naquelas que são mais simples e depois eu dedico mais tempo ao objetivo que é um pouquinho mais complexo. Sobre a formação, portanto. Na formação, precisamos colocar a nossa última formação ou, se é uma pessoa formada que já possua uma graduação e tenha especialização, cursos além da graduação, aí sim é importante detalhar mais. Mas, se é uma pessoa que ainda não começou a faculdade, basta colocar a última formação, que é o ensino médio. Se a pessoa já iniciou a faculdade, ignoramos o ensino médio e colocamos, né? Graduação no curso tal. Aí, em andamento. Tracinho em andamento. Seguindo esse exemplo aqui, ensino superior, bacharelado em ciências contábeis, bastaria colocar um tracinho em andamento. E as informações são bastante básicas. A instituição e, se estiver em andamento, previsão de conclusão. Se já estiver concluída, conclusão em 2012. Então, isso serve para o ensino médio, enfim. Agora, se estiver em curso, é necessário colocar que está em andamento. Sobre a formação, é isso. Mas tem uma dica muito importante que talvez vocês já perceberam, que é a ordem das informações. Sempre temos que colocar do mais recente para o mais antigo. Isso é básico, é uma regra lógica. Não faz sentido nós começarmos da formação mais antiga. Nós temos que apresentar o que é novo e vamos descendo em ordem cronológica. É o que nós temos aqui. A especialização do nosso personagem fictício e a graduação, organizados por ordem cronológica. Essa questão da ordem cronológica, o mesmo se aplica para a experiência profissional. Então, a organização da experiência profissional, aqui temos duas no exemplo, segue a mesma ideia. Porém, na hora de informar a experiência profissional, não basta apenas colocar o cargo. É necessário colocar o período. Vejam só, aqui nós temos um exemplo para alguém que está trabalhando, período início e final, se não for um vínculo terminado, colocamos atualmente, e a empresa. Aqui é um vínculo já terminado, 7 de 2017 até 3 de 2010, e o nome da empresa. No cargo, nós colocamos a última função exercida, o último cargo ocupado. Ok, excelente. Informações básicas e cadastrais. Mas onde está o pulo do gato? Onde é o diferencial? Nós não podemos focar apenas em atividades que foram feitas. Isso é o mínimo que deve aparecer no campo da experiência profissional. O mais importante e mais necessário, que é diferencial, é colocar as realizações. Sobre realizações, eu resumo na seguinte pergunta: quais problemas eu resolvi? O que eu agreguei para aquela empresa, além das minhas atividades, além da rotina? Então, é essa que é a ideia, não apenas colocar, eu fazia isso, fazia aquilo outro, mas sim, tais e tais problemas foram resolvidos, eu desenvolvi tal coisa, eu encabecei tal projeto, eu liderei tal iniciativa. É isso que é importante para figurar no currículo. Aqui no nosso exemplo, nós temos, vamos pegar esse vínculo que foi concluído, exemplo de ambas as coisas. A pessoa destacou que começou na carreira como office boy, depois de algum tempo trocou de setor e mencionou também que foi promovida. Então, por mais que tenha feito estas atividades rotineiras que aqui estão selecionadas,
aliás, aqui todas as atividades elas são rotineiras. Então aqui é um cargo mais operacional, mais rotineiro. Então vejam que temos basicamente atividades realizadas. Agora, no exemplo acima, nós temos realizações, aquilo que é o diferencial. Por exemplo, negociação e resolução de conflitos. Outro exemplo, responsável pelas rotinas em várias áreas de diversos segmentos. Notem que aqui nós temos uma abordagem diferente, que é o diferencial. E nessas realizações é possível se destacar habilidades pessoais e habilidades técnicas que você possui e que você domina. Vejam que neste exemplo aqui da negociação, envolve uma habilidade comunicacional, resolução de conflitos também. Então, vai além do conhecimento técnico, da prática ou da formação que fundamenta a prática ou que equivale ao ensino médio, fundamental, enfim, mas que envolve competências comportamentais, competências também cognitivas, competências que são importantes para as empresas. Este seria o campo da experiência profissional, sempre focado principalmente em realizações. E essas realizações elas devem estar atreladas ao teu perfil, ao teu conjunto de habilidades possuídas. Na sequência, nós temos a formação complementar, que podem ser cursos. Neste caso, os cursos, a formação complementar, devem estar em sintonia com a vaga. Se a pessoa tem apenas um curso de informática, um curso específico de negócios, de qualquer área, ok, convém manter. Mas não faz sentido colocar, por exemplo, um curso de violão se a vaga é para uma imobiliária, se a vaga é para um escritório de advocacia. Então, nós temos que deixar formação complementar que faça sentido para a vaga de emprego, seja uma vaga aberta ou se eu estiver tentando uma vaga que eu não sei se existe. E sempre em ordem cronológica, com pelo menos as informações que nós temos aqui destacadas. O nome do curso, a instituição que ofereceu, a quantidade de horas da formação, do curso, enfim, e quando que a conclusão ocorreu. Sempre em ordem cronológica. Nas informações adicionais, é possível se colocar informações sobre idioma, informações sobre projetos executados, seja na escola, seja na universidade. Aqui temos exemplos de projetos de universidade, mas também seria importante nestas informações adicionais colocarmos um tópico que destacasse qual que é o nosso perfil, quais competências nós possuímos, ou seja, eu sou, por exemplo, uma pessoa proativa, que gosta de estudar, que está disposto a ajudar a empresa a crescer e também a se desenvolver enquanto pessoa e também como profissional. Convém buscar sobre perfis profissionais, sobre competências profissionais, sobre competências comportamentais, para que vocês encontrem informações que te ajudem a montar, a escrever o próprio perfil. E muitas vezes esse perfil, esse conjunto de competências, possa fazer mais sentido do que uma experiência prévia. E essa experiência prévia, ela é importante, claro, mas atualmente as questões comportamentais têm um peso muito grande na hora de se contratar e também para uma pessoa se manter trabalhando ou eventualmente crescer dentro de uma empresa. Então este foi o exemplo com algumas dicas para um currículo considerando pessoas que já trabalharam ou que trabalham. E agora vem a pergunta: e agora, professor, eu estou buscando meu primeiro emprego. O que eu faço? Como que eu monto um currículo? Ora, a única coisa que vai faltar nesse currículo será a experiência profissional. Então, com base nessa falta de experiência profissional, o que é necessário? Destacar no objetivo quais são as suas intenções. Então, agora eu falo desta seção que ficou por último. Então, por que o objetivo ficou por último? Porque ele sempre deve aparecer como
um alvo definido. Busco por vaga tal, busco por oportunidade tal. Uma pessoa que já trabalha, que já contribuiu com alguma empresa, que já está no mercado, é algo sucinto, como nós estamos vendo na tela. Busco pela vaga X. Mas é alguém que nunca trabalhou. Ok, começamos, busco por uma vaga de emprego, ou busco por uma vaga em tal cargo, aí continuamos. Aí é necessário fazer um texto destacando a disposição de ajudar, de colaborar, de aprender e colaborar com a empresa, ou seja, contextualizando um pouco mais quais são as minhas habilidades e o que eu posso oferecer para a empresa. Já que eu não tenho formação, aliás, pode ser que não haja formação também, claro, mas já que eu não tenho experiência profissional em se tratando de uma primeira vaga de emprego, o que dá para fazer? Dá para colocar as disposições. Por exemplo, apesar de eu nunca ter trabalhado, eu tenho um perfil tal, eu gostaria de aprender e poder colaborar com a empresa e crescer, né, de tais e tais formas, oferecendo isso, isso e isso. Ou seja, é realmente tentar vender o peixe, tentar colocar-se à disposição da empresa. Em qual sentido? Se eu não posso oferecer uma experiência, que é uma questão técnica, eu vou me colocar à disposição como pessoa, como alguém que está aberto e que tem tais e tais qualidades. Se houver formação, se houver uma graduação em andamento, excelente, ajuda. Mas, considerando uma primeira vaga, este é um grande primeiro passo que deve ser considerado. E por experiência própria, já que eu trabalhei na área por um bom tempo, muitos currículos mal vêm com o nome, são muito desorganizados, pouco informativos, e muitos nem constam estas informações que eu mencionei nas dicas que estão nesse vídeo. Então eu creio que as dicas que eu ofereci neste vídeo oferecem um grande diferencial. Quem seguir essas dicas terá vantagem na busca do primeiro emprego ou em busca de uma recolocação profissional, e eu espero realmente que vocês tenham compreendido, tenham gostado e, claro, acima de tudo, que as dicas sejam úteis para que vocês elaborem o próprio currículo. Agradeço por terem assistido este vídeo, um abraço a todos e boa sorte!